10 de maio, Café com Deus Pai. Cuidado com as palavras. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. A fofoca é muitas vezes subestimada, mas se revela como um comportamento nocivo que causa diversos problemas e semeia discórdia entre as pessoas. Por isso é condenada na Bíblia. Em um mundo onde a comunicação instantânea nas redes sociais facilita também as desavenças, calúnias e difamações, presenciamos uma triste realidade de pessoas a todo momento criticando e apontando erros de outras. Precisamos ter cuidado, utilizando nossas palavras para abençoar, não para destruir, principalmente nas redes sociais, onde a sensação de anonimato faz as pessoas proferirem diversas palavras de maneira impensada e até odiosa. Da mesma maneira, muitas vezes estamos em rodas de conversa onde o assunto principal é a vida alheia. Precisamos escolher cuidadosamente nossas companhias, estar atentos ao que ouvimos, reproduzimos e principalmente ao lugar em que estamos. Algo muito ruim a respeito disso é que muitas vezes legitimamos esse tipo de comportamento e nem sequer percebemos que estamos sendo agentes do caos e da divisão, prejudicando reputações ou julgando pessoas que deveríamos amar e abençoar. A partir de hoje, tome ainda mais cuidado com as palavras que saem de sua boca e passe a utilizá-las como instrumentos de bênção e bondade, pois é isso que Deus Pai espera de nós. O salmista diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Salmos 15, 1 ao 3. A fofoca é um hábito que devemos deixar para trás, utilizando nossa boca para proferir bênção e amor em todo o tempo. Tenha cuidado. A frase de hoje é: você não controla o que as pessoas falam a seu respeito, mas sim o que você fala a respeito delas. E a leitura bíblica de hoje é o Salmo 50 e a palavra-chave é sabedoria. Vamos fazer a leitura do Salmo 15, que foi o salmo que ele citou. O Salmo 50, que é a recomendação do dia, você pode ler depois, mas nós vamos ler o 15, porque o Salmo 15 fala justamente sobre a questão do que nós falamos sobre as outras pessoas, sobre como nós usamos a nossa boca. Veja o que diz o Salmo 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou seja, o salmista começa perguntando quem é que vai estar com Deus, que vai morar com Deus, que vai ser amigo de Deus. Quem? Versículo 2, aquele que anda em sinceridade. A palavra sinceridade vem de sincero, que significa sem cera. As pessoas colocavam cera, alguns ainda colocam hoje cera, para esconder as trincas de um vaso. E a palavra sincera significa sem cera, significa transparente. Então é aquele que anda em sinceridade, aquele que não é mentiroso, aquele que anda de maneira transparente diante de Deus, que não tem nada a esconder,
que mesmo quando está rachado ou trincado, vai diante de Deus e confessa o seu pecado, dizendo: Deus, eu fiz uma coisa errada ontem. Está aqui, fiquei como um vaso quebrado, estou como um vaso trincado, mas eu quero que o Senhor me conserte. Então, aquele que anda dessa forma, em sinceridade, é aquele que vai estar com Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 18, está escrito que Deus mandou o profeta Jeremias ir na casa do oleiro, e quando ele foi lá, o oleiro estava trabalhando em cima de um vaso, e de repente o vaso caiu. E o oleiro pegou aquele vaso, colocou novamente na mesa e começou a amassá-lo novamente para formar um novo vaso. Então não tenha medo se o seu vaso se trincou. Seja sincero diante de Deus, mostre as trincas e Ele vai fazer de você um vaso novo. Então, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, praticar a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração, em outras palavras, que fala sempre com verdade, conforme o coração. Versículo 3: aquele que não difama com a sua língua. Difamar significa destruir a fama de alguém. Então, aquele que não fica arruinando a vida dos outros, falando mal a respeito dos outros, nem faz mal ao seu próximo. Falar mal sobre os outros é uma forma de prejudicar o próximo. E não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quando você entra em uma roda de conversa e as pessoas estão ali fofocando e falando mal a respeito de alguém e você continua ali, você está participando daquela conversa, mesmo que você não fale nada. No Salmo 1 está escrito que você não deve nem se assentar na roda dos escarnecedores. Fuja dessas rodas, não fique no meio dessas conversas, porque vão dizer que você estava junto. Versículo 4: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. O réprobo é aquele que é reprovável. Então, quem é amigo de Deus? Aquele que, nos seus olhos, vê as pessoas que fazem coisas erradas como alguém que não merece confiança. Aquele que é desprezado, ou seja, aquele que a cujos olhos o réprobo é desprezado. Quando ele vê alguém que faz coisas erradas, ele desvia o seu caminho. Se ele for falar com essa pessoa, vai ser apenas para trazer uma recomendação, um conselho dizendo: mude de vida, siga pelo caminho certo. Mas não vai caminhar com o réprobo. Mas honra os que temem ao Senhor. Temer ao Senhor significa ter Deus em grande respeito e consideração. Quem teme ao Senhor sempre considera o que Deus ensina para fazer aquilo que Deus ensina. Então, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Em outras palavras, aquele que, quando fez uma promessa, quando disse alguma coisa, cumpre aquilo que falou. Versículo 5: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, essas são as recomendações do Salmo 15, que é um salmo pequeno, tem apenas 5 versos, mas que o tema principal é sobre quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte, é sobre como eu faço para ser amigo de Deus. E a mensagem é: se eu sou amigo de Deus, eu não sou agente do caos, eu não sou fofoqueiro, eu não sou caluniador, eu não sou difamador. Se eu sou amigo de Deus, eu sigo pelo caminho da paz, eu ando com as pessoas que seguem por esse mesmo caminho, e eu não fico nem um segundo numa roda em que as pessoas estão falando mal de outras pessoas e nem participo fazendo comentários nas redes sociais para fomentar, colocar, como dizem, lenha na fogueira, falando mal a respeito dos outros, nem em grupos de WhatsApp.
Eu fujo de tudo isso, porque tudo isso desonra a Deus e me afasta de Deus. Deus quer que as nossas palavras sejam palavras que abençoam e palavras que trazem vida e palavras que ressuscitam pessoas que estão caídas e que precisam de uma palavra boa para que possam se reerguer. Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma oração. Se você é vítima dessas coisas, vamos fazer uma oração. Cuide do que você conta para as pessoas, porque muitas vezes você fala da sua vida para pessoas que não são da sua confiança. Muitas vezes você abre muito a sua boca e fica falando o que você está passando na sua casa, com a sua família. Ao invés de você falar para as pessoas à sua volta, fale em oração para Deus. Deus pode resolver, mas a pessoa para quem você está falando, muitas vezes vai ser a pessoa que vai espalhar a sua situação e vai ser ruim para você. Então, muitas vezes nós somos responsáveis pelo mal que estamos passando, porque falamos o que não deveríamos falar para pessoas que não são de confiança. Preste muita atenção para quem você desabafa. Tenha algum amigo ou uma amiga que realmente você pode confiar. E se você não tiver ninguém para quem você possa falar, fale com Deus porque Ele ouvirá. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Vamos ver aqui na tela. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor, Ele te responderá e ainda te surpreenderá, porque Ele anunciará coisas grandes e firmes que você não sabe. Veja aqui ainda em Romanos, capítulo 8, vamos aqui no versículo 31. Romanos 8, 31 nos diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então veja, o que vamos falar a respeito das coisas da vida, das situações da vida? Se Deus está com você, quem vai ser contra você para ficar apontando o dedo, para falar mal a seu respeito, para trazer algo ruim contra você? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se você está passando por uma situação difícil, fale com ele. Ele é que pode ajudar você. Depois, se você tiver um tempo a mais, leia do versículo 33 até o versículo 39 de Romanos 8. E você verá que ele fala que quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que pode acusar? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, se você fez alguma coisa errada e as pessoas querem apontar o dedo para você, veja esse texto. Veja o 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se você já se arrependeu, ele já te justificou. O versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. E o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Se você está em Jesus, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. E o 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa mensagem que nos fala sobre fofocas, mentiras, calúnias e difamações. Que esses discursos não façam parte da nossa boca e que nós sejamos guardados desses males, que as pessoas podem apontar o dedo contra nós para falar alguma coisa ruim sobre nós. Se alguém está passando por uma situação difícil e precisa de apoio e ajuda, que o Senhor escute as orações e responda, como está na sua palavra, que se clamarmos ao Senhor, o Senhor nos responderá e nos mostrará coisas grandes que não sabemos. E como nós lemos aqui em Romanos 8, quando Paulo nos escreveu, inspirado pelo teu Espírito Santo. Que diremos, pois? Se o Senhor está conosco, não há quem possa nos apontar o dedo para nos acusar. Se erramos e formos sinceros, o Senhor nos fará como novos vasos para a tua glória. Que o Senhor abençoe a nossa vida e nos livre das línguas fraudulentas e mentirosas e também nos guarde de sermos agentes que usam a língua de maneira fraudulenta e mentirosa. Que o Senhor nos guarde e nos revele sempre a tua verdade, para que possamos praticá-la e seguir sempre próximos ao Senhor. Pois, como disse o salmista, quem morará no teu tabernáculo? Aquele que segue a palavra do Salmo 15. Que nós possamos seguir essas palavras em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Um convite, se você ouviu esse vídeo e ainda não recebeu Jesus e quer recebê-lo agora, faça essa oração. Senhor Jesus, eu lhe recebo como Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me concede o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.